Muito bem, lição de número 9, talentos naturais e dons espirituais, ações diferenciadas. É claro que durante todo o trimestre falando do mesmo assunto, de vez em quando a gente acaba falando alguma coisa que já foi ensinado, que já foi aqui ministrado, e a gente vai reforçando, mas também não é ruim, porque você vai fixando as verdades na sua mente e no seu coração. Mesmo coisas que você já ouviu, você vai fixando na sua mente e no seu coração. Então isso é muito importante. Amém? Então lição 9, talentos naturais e dons espirituais, ações diferenciadas. Muito bem. Vamos começar fazendo a leitura do nosso texto áudio todos juntos. E depois vamos ler os textos bíblicos inspirativos que estão aí na página 51 da sua revista. Quem não tem revista, daqui a pouquinho nós vamos dar os endereços para você procurar na Bíblia. Vamos recitar juntos então Daniel 1,17? Vamos lá? 1, 2 e... A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel 1,17. Daniel e os seus amigos tinham dons ou talentos? Daniel e seus amigos tinham dons ou talentos? Eu posso afirmar que eles tinham os dois, porque eles eram dotados, capacitados, estudiosos, eles tinham facilidade de aprendizagem, por isso foram selecionados para estar na corte real, mas tinham também dons, porque está escrito ali que Deus deu sabedoria e deu também o dom de interpretar sonhos, né, para o Daniel. Então é interessante isso. Muito bem, na nossa revista você tem os textos bíblicos inspirativos. Êxodo 36, 1 e 2, 2 Coríntios 11, 6, 1 Coríntios 7, 40 e 2 Pedro 3, 15. Quem não tem a revista pode estar aí acompanhando na Bíblia, e nós vamos ler como sempre fazemos, repartindo entre as classes. Começando com uma irmã. Preste atenção, irmão, que você aprende aqui a dividir também e a prestar atenção. Quando a gente divide o texto aqui, um irmão e uma irmã, é para você prestar atenção. Se você não prestar atenção, já é um ponto a menos aí no seu currículo. Então, preste atenção. Uma irmã lendo o versículo 1 de Êxodo 36. Uma de cada vez. Segunda Coríntios 11, 6. Segunda Pedro 3,15. Amém? Eu vou pedir alguém que entenda, não sei se o Juninho, olha se a irmã tem som lá para ela ouvir, fazendo favor, Juninho, porque ela está lá sem ouvir também é ruim. Veja se está funcionando o som, daí pode fechar a porta. Daí. Obrigado. Muito bem, irmãos, vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos ajude a compreender a palavra que Ele tem para nós esta manhã, que possamos crescer, que possamos desenvolver, que possamos
realmente sair daqui mais fortalecidos na palavra, com conhecimento maior. Amém? Que o Senhor nos ajude. Irmão William, ora conosco nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude. Pai Santo, poderoso, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida, Pai, pela tua graça e misericórdia. Agradecemos por esse momento, Santo Deus, que o Senhor continue falando nos nossos corações, nos ensinando, e que possamos também sempre colocar em prática, Santo Deus. Que o teu Santo Espírito nos incomode, nos lembre cada dia, Santo Deus, a fazer de acordo com a tua vontade. Nos ajuda nisso, Santo Deus. Nós precisamos de ti em todo momento da nossa vida. Te agradecemos e que o Senhor continue falando no coração do professor desta manhã, de todas as classes, Pai. Nós pedimos a ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão William. Muito bem, meus queridos irmãos, nossos objetivos desta manhã, temos sempre 3 objetivos traçados, e o primeiro deles é ensinar que talentos e dons são coisas distintas e que ambos, para serem usados corretamente, dependem do caráter. Tanto o dom quanto o talento, se você não tiver um caráter, né, um bom caráter ou um caráter transformado, você pode fazer mau uso tanto de talentos quanto de dons. Quero ensinar esta manhã também quais os dons e qual a finalidade dos dons na vida da igreja. Embora semana que vem, a lição da semana que vem vai discorrer um pouquinho mais a fundo sobre os dons, sobre a finalidade de cada um deles, pelo menos nos dar uma pincelada, os dons e finalidade. E ensinar que Deus pode potencializar talentos através dos dons sobrenaturais. Muitas vezes Deus já dá um dom espiritual para alguém que já tem um talento e potencializa esse talento. Muitas vezes aproveitando aquilo que ele já deu e que já está presente na vida do ser humano, mesmo quem não tem Jesus ainda, né? Porque todos nascem com talentos específicos. Amém? Muito bem. Na nossa introdução aí, o que é talento, né? Talento do latim talento. Significado de talento está relacionado com a aptidão, com a inteligência. Assim, talento é a capacidade para exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Pode ser inato, que pertence ao ser desde o seu nascimento, ou pode ser adquirido com esforço e dedicação. É interessante que, né, a grande maioria das vezes é inato, mas tem pessoas que não têm certa habilidade, não é um dom espiritual, mas ela consegue, com muito esforço e trabalho, desenvolver aquela habilidade. Então, pode, por isso, também ser adquirido, né? Então, por essa razão. Geralmente, ele é inato, já vem com o nascimento, mas pode ser adquirido com esforço e dedicação também. O dom é um presente oferecido por alguém, uma dádiva. Os dons são chamados, especialmente na Bíblia, de dons do Espírito, porque são dele. Os dons são de quem? Do Espírito. Os dons não são nossos. Eles são concedidos a nós pelo Espírito. Então, é do Espírito o dom. Então, provém deles, né, não é provém, é provém deles como dádivas presentes para os crentes. São chamados também de carismas, que é igual a dom extraordinário divino concedido a um crente ou grupo de crentes para o bem da comunidade. Dons ou carismas está falando da mesma coisa. Um carisma do Espírito é um dom, um presente do Espírito para a pessoa. Então, essa é a distinção de talento para dom. Talento inato, tanto salvo quanto não salvo tem talento. O dom é um presente especial do Espírito Santo para aqueles que já são regenerados, nascidos de novo e batizados com o Espírito Santo. A porta de entrada para o mundo dos dons espirituais é o batismo com o Espírito Santo. Começa aí. Né? Não há como receber um dom sem ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro é o batismo. Por isso o batismo é também chamado dom do Espírito. Quando fala no singular dom do Espírito, está falando particularmente do batismo com o Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito. Está falando do quê? Do batismo com o Espírito Santo. Recebereis os dons do Espírito. Está falando dos dons espirituais. Eu digo que o batismo é a porta de entrada,
porque a partir do batismo o cristão recebe dons. Aí eu digo, até a gente escreveu na lição recente aí que foi estudado, eu digo que, né, o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada para essa vida, né, sobrenatural, na dependência e também na direção do Espírito Santo. A missão de resgatar o homem perdido, irmãos, é totalmente de Deus. Quem é que salva o pecador? Quem salva o pecador? É o Senhor Jesus, é Deus, né? A missão é dele, por isso quando você ouve eu falar aqui, missioidei, palavra grega, significa o quê? Missioidei, significa que a missão é de Deus, não é nossa. Mas é interessante como Deus, Ele quer nos inserir na sua missão, Ele nos chama, nos convoca para estar na sua missão. Nós somos alcançados por Ele, transformados por Ele, através do novo nascimento, Ele nos insere na sua missão e junto cooperamos com Ele. E para cooperarmos com Ele, Ele nos dá o quê? Os dons e as capacitações especiais. É interessante que Ele nos chama para trabalhar com Ele, não para Ele, e nos capacita isso. Quando você diz assim, eu não sei, eu não posso, mas Ele está dizendo, eu sei que você não sabe, não pode, mas eu vou te capacitar a poder fazer isso comigo, a trabalhar comigo, a operar comigo, através dos dons espirituais. Por isso Ele dá dons e capacitação especial. Isso é um peso? Não, meu querido, isso é uma oportunidade que Deus dá. Na verdade, é uma oportunidade preciosa de vivermos para aquilo para o qual fomos criados, para o louvor da sua glória. E eu sempre gosto de frisar, se nós não vivemos para aquilo que fomos criados, nós somos infelizes. As pessoas vivem correndo atrás de algo que lhes satisfaça, porque elas ainda não descobriram, ou elas acham que pode encontrar outra forma de ter um propósito na vida que não seja viver para aquilo para o qual foram criadas. E as pessoas foram criadas para fazer de Deus, na verdade, a sua fonte suprema de deleite, de prazer, né? Como o irmão presbítero Zé Carlos falou aqui na quinta-feira, né? Ter prazer em Deus vai trazer realização para a nossa vida. É exatamente isso. E é isso para o qual fomos criados, né? Para o louvor da sua glória e para que nele a gente se realize. Vivendo para Ele, glorificando a Ele, a nossa vida tem sentido. Sem isso, a vida não tem sentido. Amém? Somos capacitados para realizar a obra dEle, com Ele, para que Ele seja glorificado. Tá certo? Então isso é muito importante. E nós, ao mesmo tempo, sejamos realizados. A glória é dele, eu costumo dizer que a glória é dele e a realização é nossa. Porque quem se realiza glorificando a Deus somos nós. Eu já falei aqui, em alguma pregação, em algum ensino, que Deus não precisa da minha glória nem da sua, porque Ele tem exércitos dos céus, Ele tem toda a sua criação, Ele tem o universo, as galáxias inteiras, que o louvam, que o adoram. Ele tem anjos, Ele tem miríades e miríades. Ele não precisa. Quem precisa disso somos nós, porque Ele nos criou dele. De onde veio o nosso sopro de vida? De onde veio? Dele. Por isso a gente sente tanta necessidade dele, porque nós viemos dele. Viemos dele, e por isso temos essa necessidade dele. E com a queda, o que aconteceu foi que a gente acha, ou o ser humano começa a buscar em outros lugares que não Deus isso, né? E isso é o grande problema do ser humano, né? Então, quando usamos os dons, a glória dele, a satisfação e realização é nossa, exatamente porque nós estamos vivendo para a sua glória, para o louvor da sua glória. Consegue compreender isso, irmão? Amém? Quando você estiver se sentindo irrealizado, quando você estiver sentindo um tanto vazio, significa o quê?
que você precisa avaliar se está vivendo para o fim que você foi criado, para a glória dele, porque é isso que dá uma finalidade à sua vida. Amém? Um propósito à sua vida. Não adianta tentar preencher com outra coisa, porque o que vai trazer, né, a sua existência a, né, estar sendo plena é viver para a glória dele. Não corra atrás de outra coisa que você só vai perder tempo. Tá? Analisando os textos bases que nós temos, está aí na sua revista, na página 51, uma breve análise, para a gente sempre aproveitar o máximo possível o texto bíblico, porque o propósito da IBD é estudar o quê? A revista da escola? Não, o propósito é estudar a revista é apenas um elemento importante que nos ajuda, né? Um roteiro, mas é importante sempre ver. Êxodo 36, 1 e 2, nós temos Bezalel e Aholiabe, dois talentosos artistas. Eles eram talentosos. Tinham o quê? Eles tinham o quê? Mas é interessante que eles foram vocacionados para uma tarefa especial para a qual eles nunca tinham feito. Porque o modelo daquilo que eles foram realizar e construir veio de onde? Veio do céu, gente. Ninguém tinha feito nada parecido até então. O modelo veio do céu. Deus disse para Moisés, o modelo é esse aqui. Por que tem os querubins sobre a arca? E aí até os católicos romanos dizendo, não, mas lá, olha aí, são contra a idolatria, mas Deus mandou fazer querubim. Mas os querubins estavam sobre a tampa da arca, e uma coisa era uma figura do que estava no céu, diante de Deus, e não era para ser adorado, porque ninguém entrava onde ele estava. Só o sacerdote, uma vez por ano, entrava lá naquele lugar onde estavam os querubins. Então, não era um objeto de adoração, era um objeto para replicar aquilo que estava no céu. Só para isso, para que houvesse essa compreensão. E como que o Bezalel e o Aholiabe nunca viram isso, nunca fizeram nada, iam fazer. Então, eles eram talentosos, mas é interessante que, agora eu quero que alguém leia para nós, o capítulo 35 de Êxodo, versos 30 e 31, porque é muito bonito. O que está escrito no capítulo 35, versos 30 e 31. Alguém que encontrou pode ler para nós bem alto. É só o 30 e 31. Mas encheu do quê? Para quê? Olha que coisa bonita. Eles eram talentosos, mas eles receberam aqui o quê? Um dom especial também, irmãos. Sabe o que Deus fez aqui? Ele potencializou o que aqueles dois homens tinham de talento, dando dons. E é interessante que é eles que vão capacitar outros, diz o texto lá, que agora aqueles que Deus moveu o coração seriam capacitados. E eu vejo, assim como aconteceu com Moisés, que Deus usou do mesmo Espírito que estava sobre Moisés para capacitar os 70 anciãos que foram ajudar Moisés a liderar o povo. E é interessante, aquele texto eu acho muito lindo. Por que é lindo? Porque Deus está dizendo o seguinte: primeiro, eu vou dar do mesmo Espírito que está sobre Moisés, não é um Espírito diferente, é o mesmo Espírito. Segundo, para andar na mesma unidade, não é para ser diferente, é para andar na mesma unidade. E eles foram capacitados com o mesmo Espírito. Moisés orou por eles, eles foram capacitados. O Bezalel e o Aholiabe também tinham talentos que Deus potencializou com dons. Veja que o Espírito veio sobre eles. Por quê? Porque a obra que eles iam fazer era uma obra que não tinha um modelo terreno. O modelo veio do céu. E eles precisavam de uma habilitação de alguém que fosse do céu. Alguém do céu é quem instruiu eles a fazer aquilo que era um elemento, segundo o modelo do céu. Então, por isso,
né, a gente vai entender também que muitas pessoas, Deus já aproveita o talento para potencializar. Às vezes, né, eu creio, por exemplo, no dom da palavra. São pessoas que recebem de Deus o dom especial de falar da palavra de Deus com sabedoria e eloquência, sem nunca ter, às vezes, estudado algo para isso. Mas é interessante que Deus, às vezes, aproveita alguns que já têm esse talento. E faz também com quem nunca falou em público, porque ele também faz isso, para mostrar que é sobrenatural. Gente tímida, gente que tem medo até de falar para uma pessoa, duas, e de repente está falando para uma multidão. Assim, como é que pode isso? É dom espiritual, é dom do Senhor, né? Então isso é importante. Em 2 Coríntios 11:6, o que nós temos aqui nesse texto? Se você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ver a igreja de Corinto contestando a autoridade do apóstolo Paulo. Sabe o que ele está dizendo? Paulo, quando você escreve, você é um cara fenomenal, você é forte, é poderoso nas palavras, mas a tua presença é tão fraquinha. Então, estudando alguns comentaristas bíblicos, nós vamos descobrir que Paulo não tinha o dom da palavra, de pregação, de orador, de pregador, né, nesse sentido. Ele tinha o dom de sabedoria, não o dom da palavra, o dom de pregar. Né, eu acho que foi por isso também que o Eutico dormiu lá na pregação dele, né? Quando o pregador vai falando, de repente o público vai dormindo, né? O Paulo não era um homem eloquente nas palavras. Você pode ver que fala isso de Apolo, que Apolo era um homem eloquente. O que é o eloquente? Alguém que ferve com as palavras, que tem facilidade com as palavras. Paulo, né, ele tinha muita sabedoria e ele falava bem, sim. Tanto é que ele fala diante de reis, de autoridade. O que ele não tinha é esse fervor pentecostal que alguns tanto gostam, né? Que isso não era tão eloquente. Tanto é que os coríntios, porque a igreja de Corinto era a igreja mais carismática, né, das igrejas que Paulo fundou. Era a igreja mais cheia de dons e que gostava do reteté. Se tinha uma igreja que gostava do reteté, era a igreja de Corinto. E aí Paulo vai lá pregar, e ele não é o cara do reteté. E o que acontece? As tuas cartas são fortes e poderosas, mas você falando, né? E aí o Paulo vai dizer, né, que realmente, né, na verdade, ele tinha conhecimento. Olha o que ele vai dizer no versículo 6, né? Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Ou seja, ele reconhece que o dom dele não era o dom da palavra, era o dom do conhecimento. Ele sabia das coisas, né? Ele conhecia profundamente, isso é interessante. Daí nós vamos ver, analisando também 1 Coríntios 7,40. O que é que nós temos aqui? Que parece fora de contexto daquilo que nós estamos estudando. 1 Coríntios 7,40 fala do quê? Do que fala? Cadê os presentes completos aí? Cadê os presentes completos? O que está escrito em 1 Coríntios 7,40? Paulo está falando do quê? Do que Paulo está falando em 7,40? O que está escrito aí, irmão? Página 51. O que está escrito aí? 7,40. Está escrito o quê? Em meu nome, o parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. O que Paulo está falando aí, irmão Cristóvão? Ele está falando que quem tem o Espírito de Deus fica mais eloquente, né? Não, mas do que ele está falando aí? Em meu parecer. Em meu parecer. Ela quem? Ela quem, irmão? Ela quem? Quem que vai ser mais feliz, irmão Cristóvão? Quem que vai ser mais feliz? Paulo está falando aqui das viúvas que ficaram viúvas. Ele diz assim, né, vão ficar mais felizes se permanecer viúva, solteira. Depois que você morrer, você acha, né? Mas se ela for primeiro, você não acha, né?
pastor Marcelo Gomes que falou isso, né? O Marcelo Gomes disse que quando vai no velório que morre o esposo, né, a esposa está lá, e agora? Né? Para quem que eu vou cozinhar? Para quem que eu vou cuidar das roupas? Fica lá, né? Chorosa em cima, né, do caixão. Quando é a mulher que morre, o homem fica lá chorando, dizendo: quem agora vai fazer isso para mim? Quem será que vai cuidar de mim? Quem será que vai fazer minha comida? Vai lavar minha roupa? É diferente. Paulo está falando do quê? Por que esse texto é introduzido aí? Para falar, irmãos, também do dom do celibato, porque na verdade o celibato é dom. Permanecer solteiro ou viúvo. Alguns comentaristas bíblicos acham que Paulo era viúvo. Por quê? Porque ele tem bastante conhecimento da vida, né, do casamento, ele tem, né, bastante bagagem quanto a isso. Então, algumas pessoas acham que ele era casado e ficou viúvo, enfim. Mas ele está dizendo que agora, inclusive ele vai falar que quem não é casado, que seria bom que permanecesse como ele. E aí quando ele fala das viúvas, que vão se dedicar mais a Deus, ele vai falar a mesma coisa também. Então ele está falando aqui, né, penso eu que tenho o Espírito de Deus, mas ele não está forçando a barra, ele está dizendo que seria melhor, e seria melhor porque vai se dedicar ao Senhor, porque ele vai falar o tempo todo que a mulher casada tem que repartir o seu tempo com o marido, tem que cuidar do marido, e não se dedica 100% a Deus. É disso que ele está falando. Mas, na verdade, quando fala aí, está falando do dom do celibato, que não está lá na lista dos dons, mas Jesus deu a entender, quando ele fala para os discípulos, se é assim, então é bom nem casar, quando Jesus fala do divórcio. E aí, eles não são todos que conseguem entender isso. Isso é para aqueles que têm essa capacidade. Ou seja, mostrando que o celibato, permanecer solteiro, é um dom. Até a gente teve uma escola bíblica que a gente falou sobre isso, que tem gente que sozinho se sente realizado e bem. Não é porque é egoísta, mas porque entende que tem esse dom, que pode viver sozinho e que assim vive bem e glorifica a Deus através da sua vida dessa forma. Então, né? É claro, mas Deus não disse que é bom o homem não estar só? Sim, por isso que é um dom, não é para todos. Tem que ter o dom. Se não tiver esse dom, você vai sempre sentir que está faltando alguma coisa. Pode perceber que o Adão percebia que estava faltando alguma coisa para ele. Tanto é que quando a Eva é criada, a partir da sua costela, é uma extensão do homem, a mulher é uma extensão do homem. Quando ela é criada, né, eles finalmente, eu encontrei uma auxiliadora. Já pensou, ele procurou auxiliadora em toda a criação e não achou. Ele foi animal por animal tentando achar um auxiliador e não achou. Então, para mostrar, irmãos, que o celibato é dom, não é uma questão. O celibato é dom quando a pessoa entende que ela pode viver sozinha sem pecar. Porque muitas pessoas não querem assumir um compromisso com outra, mas daí fica pecando, né? E eu consigo viver sozinho. Mas assim é fácil viver sozinho, né? Não tem nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade com o outro, mas de vez em quando ele sai para aprontar umas, né? Mas eu vou além. Não é só por isso. Não pode ser algo egoístico. Mas é também para servir a Deus. O propósito dos dons é a glória de Deus, irmão. Por que Paulo está dizendo que é bom ficar como ele? Para se dedicar 100% a Deus. Não é para ficar por ficar. É para ficar com o propósito de glorificar a Deus. Porque os dons são para a glória de Deus. Não é isso que nós estamos vendo? E 2 Pedro 3,15, o apóstolo Pedro está ratificando que a sabedoria do apóstolo Paulo tem sua origem em Deus. Versículo 15, ele vai dizer: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. O que Pedro está testando? Que Paulo tem um dom de sabedoria que veio do Senhor, que foi Deus quem deu para Paulo aquele dom. Não, ele não aprendeu aos pés de Gamaliel. Aquilo é diferenciado. Aquilo veio de Deus, do Senhor. Amém? Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Se quiserem falar, tem liberdade, embora nosso assunto não seja polêmico, né?
Bom, os talentos naturais, gente, né? Como já vimos, os talentos são herdados geneticamente e cada pessoa vem a esse mundo, já vem dotado ou predisposta a alguma atividade especial, né? E é interessante, né, que há pessoas que usam seus talentos, né, para o mal, infelizmente, né? Especialmente aqueles que não servem a Deus. Você já percebeu que tem gente que tem uma inclinação para o mal e que tem uma facilidade para fazer coisas assim, que, né, que são, dizendo, como é que conseguiu fazer um negócio desse? Parece que ele tem uma facilidade tão grande para algumas coisas, mas ele usa aquilo para o mal, para o que não deveria usar, né? Alguns até tentam usar para o bem e procuram servir a humanidade através dos seus talentos, mas, né, mesmo assim, eles são usados muitas vezes para os fins errados, né? Eu não lembro agora o nome do criador da bomba atômica, mas ele queria, na verdade, ele achava que o seu invento seria para o bem, né? Que eu fiz uma coisa para o bem, usei minha capacidade, meu talento para, né, fornecer à humanidade uma coisa boa, porque isso é energia, é uma fonte de energia, e infelizmente foi usado para o mal, como continua sendo até hoje, né? Porém, irmãos, tanto, né, os dons quanto os talentos quanto os dons, depende muito do caráter, a forma como eles serão usados. Inclusive, um questionamento muito pertinente: pessoas com problema de caráter recebem dons espirituais? Pessoas com problema de caráter, Vitor, será que recebem dons espirituais? Hã? Sim ou não? Sim ou não? Recebe ou não recebe? Hã? Não? Sim ou não? Pessoas com problema de caráter recebem dons espirituais? Recebe, irmãos. Recebe. Eu acabei de escrever, vai estar na nossa revista. Eu posso até dar uma palhinha, porque vai cair numa ceia nossa, né? Acabei de escrever uma lição que o pessoal pediu para mim escrever sobre Balaão, profeta Balaão, se ele era um legítimo profeta ou não. Essa revista vai estar essa lição vai estar no primeiro trimestre de 2023. Mas como vai cair numa ceia, eu posso até dar uma palhinha para vocês, porque Balaão era profeta ou não era profeta? Tinha dom ou não tinha dom? Mas ele tinha caráter? Por que ele não tinha caráter? Porque ele negociava com o dom dele, então ele não tinha caráter. Tem muita gente que tem dons, Grace, mas infelizmente não tem caráter. Então, o que significa isso, Grace? Significa que você não pode medir alguém pelos dons que tem. Por isso, na lição da semana passada, nós falamos que o fruto do Espírito, ele é tão importante quanto os dons, mas ele se sobressai, porque o fruto trata do caráter. O fruto é o Espírito Santo transformando o caráter da pessoa. Está entendendo? Então, o caráter vai definir como a gente usa. Tem gente, né, missionário Cândido, que tem dons tremendos. Daí você vai chegar perto da vida do camarada, você diz, meu Deus, como é que pode? A gente entra em parafuso. Mas como é que pode? Como é que pode? Daí você diz assim, como é que Deus pode usar? Deixa eu dizer para vocês, irmãos, que Deus dá e não tira. Ele dá, os dons dele são irrevogáveis, ele dá, e a pessoa, ele não vai tomar de volta, mesmo se a pessoa usar ele de forma equivocada. Tá? A paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Pastor, a prova cabal de que pessoas com caráter com caráter duvidoso recebem dons é a própria igreja de Corinto, né? Uma igreja que o próprio apóstolo Paulo diz que tinha todos os dons,
mas o caráter do pessoal ali estava complicado a tal ponto de um filho estar tendo relações com a própria madrasta, né? Então, acho que é a prova inconteste de que ali tem dons, mas o pessoal precisava ter o seu caráter trabalhado. Então, os dons e os frutos do Espírito, eles precisam estar em equilíbrio. Tem gente que manifesta o fruto do Espírito bastante, mas não crê nos dons e não recebe os dons do Espírito. Perde muito. Perde muito. Tem o caráter, às vezes é uma pessoa igual os irmãos de Éfeso, né? Chegou lá, eram crentes, eram pessoas piedosas, mas não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Estava ali o fruto do Espírito, mas não estava ainda os dons do Espírito manifesto. E Coríntios, a igreja de Corinto era o contrário. Mas uma outra questão a questão de talento e dons, pelo menos eu enxergo dessa maneira. O talento, Deus deu o talento para a gente, até mesmo como uma forma de nós sobrevivermos. Assim, o camarada tem um talento para trabalhar numa certa área, para ganhar o pão de cada dia dele e tal. E o Espírito Santo, quando vem, os dons do Espírito vêm, como o senhor bem disse, potencializa aquele talento que ele tem para a obra de Deus. O dom é sempre para a glória de Deus. O talento também é para a sua subsistência. Então, se Deus deu um talento ali, uma habilidade para um camarada ser um carpinteiro, ele vai usar aquilo para a subsistência dele, e quando o dom do Espírito vem, ele também usa para a glória de Deus, assim como foram aqueles Bezalel e a Olibe ali, a Olibabe, a Oliabe, no caso da construção do tabernáculo. Então, com talento, você pode angariar dinheiro, não só para isso, mas também você pode tirar a sua subsistência daquilo. Com o dom, não. Ganhar dinheiro com o dom que Deus dá, o dom do Espírito, está errado. Sim. E só para reforçar uma coisa, irmão Amarildo, tanto o dom quanto o talento é para a glória de Deus. Mas só que quem tem o talento só vai reconhecer isso depois de nascido de novo. Enquanto ele não é regenerado, ele não entende isso. Mas quando ele é regenerado, ele começa a compreender que o talento que ele recebeu é também para a glória de Deus, né? Porque, na verdade, nós fomos criados para a glória dele. Então, com os talentos também. Então, mas ele só vai reconhecer isso depois que ele é regenerado. Agora, como bem falou o irmão Amarildo, né? Os talentos você pode ganhar dinheiro com ele. Honestamente, mas alguns ganham desonestamente também. Como eu disse, usa o talento para o mal, né? Para fazer coisa errada tem um talento enorme. Mas os dons não são para ser negociados. Por isso eu acho muito bonito quando o Naamã quer pagar, ou quer dar uma oferta, não quer pagar, quer dar uma oferta generosa para o Eliseu, e Eliseu se nega a receber. Eliseu foi orgulhoso? Não. O que Eliseu está ensinando? Ele está dizendo assim, o meu dom não está à venda, isso é graça de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, vamos dissociar. Eu não quero que você vá para casa dizendo que você comprou a sua cura. Eu não quero que você vá para casa dizendo que você comprou, né, a tua purificação da tua lepra. Não. Então, ele era muito sábio nisso, Eliseu. Mas o Geazi não entendeu aquilo. Não, uma oportunidade dessa, o homem quer abençoar. O que é uma oferta? Tem hora que não é momento de receber oferta. Né? Tem momento que a gente tem que recusar a oferta. Não, irmão, não, agora não. Você quer ofertar em outro momento. Né? Teve um outro momento que o Azael foi enviado pelo rei da Síria, né, para perguntar para o profeta se ele ia morrer ou ia viver. Aí diz Azael, pega aí 40 camelos de mantimento. Ele levou 40 camelos cheios de mantimento, de especiaria e de presentes para o profeta. O profeta recebeu. E aí o profeta olha para o Azael e de repente olha tanto para o Azael que o Azael fica constrangido. E o Azael, por que? E de repente o Eliseu começa a chorar e diz, por que você está chorando? Porque eu sei o que você vai fazer com o meu povo. Você vai matar as grávidas, você vai fazer coisas terríveis. E o Azael, nossa, quem sou eu? Sou apenas um servo do rei da Síria. Ele diz, mas você vai ser rei. Tanto é que o Azael de volta
o Eliseu diz, vai lá e diz para o teu senhor que ele vai morrer. Mas ele não vai dizer, ele não diz isso. Ele chega lá, e o que disse o Eliseu? O Eliseu disse que você vai viver. E naquele mesmo dia ele pega uma toalha molhada, vai lá e mata o rei, porque ele diz, eu vou ser rei, então já vou apressar o negócio aqui. Está entendendo? Mas naquele momento, o que eu quero mostrar é que naquele momento ele aceita os presentes. Mas lá com Naamã ele não faz. Por quê? Para não vincular, para não dizer, está pagando. Sabe por que um monte de gente, né, vai nessas igrejas de troca aí? Para pagar. Eu troco, eu pago, daí não precisa ter compromisso. Tem um monte de gente que vai em macumbeiro por isso. Porque no macumbeiro ele paga o trabalho e ele acha, porque ele fica preso. Mas ele não sabe disso. Ele acha que ele pagou, ele não tem compromisso. Ele não precisa viver uma vida de santidade, ele não precisa largar a mulherada e os vícios que ele tem. Então o que ele pensa? Eu vou lá, faço o trabalho, pago, está pago. Então Eliseu queria desvincular isso, ou seja, dizer que dons são graças, são favores imerecidos para abençoar. O Jairo entendeu, foi correndo atrás e pediu lá, e ficou com a lepra do Naamã também. Infelizmente não soube entender. Fala, Grace. Ela levantou a mão? Sim, o pastor, o senhor falou, por exemplo, o exemplo de Balaão, né? Que ele usou os dons dele para ganhar dinheiro. Mas assim, ele não poderia ter recebido esse dom quando o caráter dele foi transformado. Antes, porque o senhor falou, ele não perde. Depois ele usou para o mal. Mas não poderia ser isso, tipo, as pessoas que receberam, por exemplo, na igreja de Corinto, quando eles receberam o evangelho, tudo, de repente, muitos receberam dons. E estavam com o caráter mudado. E depois começaram a deixar outras coisas entrar. Mas eles continuaram com os dons. Sim. Eu creio que seja dessa maneira. Não que eles receberam dons já com caráter ruim. Concordo com você, William, mas com uma pequena ressalva. Claro que a pessoa devia estar muito bem intencionada quando ela buscou os dons e recebeu. Mas eu pergunto para você, o Deus que conhece o futuro, sabe o que ele ia fazer com esse dom no dia de amanhã ou não? Sabe que aquele dom ia ser mal usado ou não? E assim mesmo deu? O bem, a obra de Deus no início. E com isso, quantas pessoas podem ter sido salvas? Ele sabia que ele ia usar depois para o mal. Deu. A pequena ressalva que eu faço é o seguinte, não, com certeza, ele podia estar bem intencionado. Mas o fato é que Deus já sabe que a pessoa, se ela não se deixar trabalhar, mas mesmo assim Deus é bondoso e dá oportunidade para que as pessoas sejam trabalhadas e transformadas no seu caráter, né? Deus faz isso, muitas vezes. E muitas vezes, inclusive, ele não vai dar certo, né, quando ele não quer que, inclusive, irmãos, muitas vezes ele não vai dar alguns dons para algumas pessoas, porque ele vai dizer, ele sabe que não vai ser bênção. Ele diz, aqui você vai se estragar com isso. Se eu te der esse dom que você está me pedindo, você vai se perder, eu não quero que você se perca. Muitas vezes você diz, por que será que eu não recebo esse dom que eu estou pedindo? E Deus está dizendo, se eu te der esse dom, meu filho, você vai por água abaixo. Você se perde, então eu não quero que você se perca. Fala, Vitor. Só um minutinho. Todo dom espiritual, todo dom espiritual ele é dado apenas pelo Espírito? É porque, por exemplo, eu conheço pessoas que nunca ouviram falar o nome de Deus e tem, por exemplo, visão aberta, que é um dom espiritual. Discernimento de espírito. Então, mas daí, tipo, é dado por Deus? Mas é que daí, tipo, no... Mas existe outra coisa, existe imitação. Então, porque daí, tipo, entra também na questão do tema, porque às vezes a gente tem a percepção de que aquilo foi dado por Deus, mas não foi dado por Deus. Vou te dar um exemplo. O exemplo que eu vou te dar, a jovem adivinha lá de Filipos. Esses homens que estão passando aqui são servos do Deus Altíssimo, fazendo propaganda gratuita para o Paulo e para o Silas. Tá? Era onde dava muito lucro para os senhores dela. Era um dom, mas um dom satânico. O diabo imita as coisas de Deus. Nós estamos falando agora especificamente de dons do Espírito, que o Espírito dá, e dá muitas vezes para uma pessoa
né, que veio para o Senhor, que é salvo, mas que infelizmente não deixou o seu caráter ser tratado, e o dom não pode, ou seja, o fruto e o dom têm que caminhar junto para poder ser bênção. Aí o que aconteceu? O fruto não caminhou, não desenvolveu, e ele desenvolveu os dons, mas o fruto não desenvolveu. E aí o que aconteceu? Se estragou pelo caminho e usou mal os seus dons. Irmão Cândido. No caso, Saul e Davi, né? Dentro desse contexto de caráter, de dom, não é? A gente aprende muito com os dois, né? Exatamente. E nós vamos aprender com mais alguém ainda, irmão, quer ver? Pois não, Juninho. Nesse caso, ainda no que o Vitor falou aqui, na questão de um dom demoníaco, por exemplo, alguém que estava no mundo da bruxaria, tem questão de visões e tudo mais, e essa pessoa se converte, como que fica essa questão do dom? Muitas delas, por terem essa sensibilidade espiritual, acabam recebendo dons nessa área também, mas é muito perigoso. Inclusive, alguns até às vezes se perdem e passam do ponto exatamente por isso. A pessoa que vem desse mundo, se converte e recebe um dom, né, nessa área, porque ela tem essa sensibilidade, porque tem pessoas que têm mais facilidade para o mundo espiritual do que outras. Isso é fato. Tá? O que vai acontecer? Se ela não tiver muito cuidado, ela pode se perder. Né? Pode se perder pelo caminho. Isso é um risco que ela corre, por isso é muito sério. Tá? Tem gente que veio para Jesus e de repente recebeu um dom de revelação, dom de profecia, né? Mas se ela não tomar cuidado, né? E existe aquela questão que eu sempre gosto de ilustrar, que às vezes a pessoa vai no embalo, né? O Espírito Santo, ela está usando aquela pessoa e usou até um certo ponto, mas ela deveria parar ali, em vez de ela parar, ela continuou. Ela foi na carne. Pode ver que tem algumas pessoas que uma parte da profecia dela é verdade e se cumpre, a outra parte não. Por quê? Porque ela vai no embalo. Eu gosto sempre de ilustrar com o ventilador, que você desliga e continua ainda a hélice por um tempo rodando, né? Porque vai no embalo, né? Assim a pessoa está falando no Espírito, conectada com o Espírito, falando, mas de repente o Espírito, amém, e ela continua, porque ela está empolgada. E daí ela vai na carne, ela começa no Espírito e termina na carne. Né? Tem isso também. Mas quem vem desse mundo corre um risco maior, tem que saber, tem que ter mais sabedoria no uso do dom, com certeza. Então, por toda a Bíblia nós vamos encontrar, irmãos, personagens que receberam dons e tiveram problemas de caráter. Eu estou citando ali o Sansão. Tinha problema de caráter ou não? O que estava sobre ele era do Espírito ou não? A força dele era do Espírito ou não? O Saul também, o Espírito foi embora, quem atormentou ele foi o Espírito maligno. O Salomão, a sabedoria dele era divina ou não era? Ele recebeu como dom a sabedoria. Como você me pediu sabedoria, eu vou te dar. Mas a sabedoria dele não livrou. Você vê que o dom em si não livra a pessoa se ela não cuidar do caráter. No final, o Salomão está... Como é que eu não consigo conceber como um homem, como Salomão, que escreveu, né, livros da Bíblia, um homem que tinha a sabedoria, se prostrar a ídolos. E ele fez isso. Como é que a gente concebe um negócio desse, né? Está entendendo? Problemático o negócio, né? É sério o negócio, irmãos. Né? Então, Salomão, né, no final da vida... Oi? O problema sério, irmão, o problema sério é que, se não cuidar do caráter, no final você pode perder também. Então, cuidado. Você conseguiria identificar um ou dois exemplos de pessoas que fazem ou fizeram bem feito o que é mal? Você conhece alguém que faz uma coisa que, nossa, que cara que tem um talento para o mal, que faz bem feito coisas erradas? Hitler, o Lula, Eu estava vendo um negócio sério, irmãos. Uma pesquisa diz que
49% dos evangélicos estão com o Bolsonaro, mas tem 32% com o Lula. Será que isso é verdade? Complicado, hein? Complicado. Você consegue identificar aí um ou dois exemplos de pessoas que fazem coisas excelentes e boas, mesmo não sendo cristãs? Consegue lembrar de alguém? Cita aí. Eu vejo, não, uma pessoa que não seja espírito, uma pessoa do mundo que usa o talento dele para uma coisa boa. Lembra de alguém? Ela auxiliava lá no Morumbi, no projeto de alfabetização. Excelente para ensinar pessoas adultas a sentir uma paciência. E o projeto estava se desenvolvendo muito bem, o projeto Paraná Alfabetizado. E ela não era cristã, inclusive era espírita. Usava um talento, embora não sendo cristã, para o bem. Tem isso também. Isso acaba também sendo um laço, porque a pessoa acha que está fazendo bem e está usando o que ela tem para o bem, e ela acha que não precisa de mais nada. Isso é um grande laço para a vida da pessoa, porque não é pelos nossos méritos, né? Os dons espirituais, irmãos. Eu tenho dificuldade em definir os dons do Espírito como sendo 9. Por quê? Porque nós encontramos uma lista de pelo menos 25 dons, irmãos. Só aí no quadrinho que vocês têm na revista tem 20. Conta aí, você vai ver o quadrinho que o Erickson coloca no comentário bíblico dele, que o pastor Elton colocou aí. Só aí você conta 20 dons, nesse quadrinho que está aí na revista. Então, são mais de 25. O Peter Wagner, a lista mais de 25. Depois eu vou colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar na minha lista de transmissão, um linkzinho para você entrar lá sobre dons espirituais, e tem uma lista lá com mais de 25 dons e a sua base bíblica para isso, tá? Nós já vimos o que significa dons e a diferença de dons e talentos. Embora ambos procedam de Deus, os talentos são geneticamente transmitidos, os dons são recebidos diretamente do Espírito Santo. Os dons são distribuídos àqueles que foram ou são batizados com o Espírito Santo. Então, o dom só recebe quem já foi batizado com o Espírito Santo, tá bom? Compreenderam? Amém? Agora, quantos são? Eu digo que são pelo menos 25 dons. Então, quando alguém diz assim, os 9 dons do Espírito, na verdade, Paulo fez uma classificação daqueles que são os mais conhecidos e, podemos dizer assim, os mais usuais, né? Mas tem muito mais do que isso, tá? Algumas verdades importantes aí. Os dons são concessões do Espírito Santo, não por quem somos, mas pelo que Ele é e quer fazer em nós e através de nós. São concessões. Ele nos dá, é dele, né? E não é por quem somos. Não é, eu sou muito espiritual ou não sou. Por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que não são tão espirituais e recebem certos dons. Né? Porque, agora, o Espírito Santo é soberano para fazer do jeito dele. O Espírito Santo capacita os crentes para a vida pessoal e para o serviço na obra do Senhor, apesar das nossas inadequações. Os dons não são recompensas, irmãos. Não é uma recompensa. Eu fui recompensado com o dom. Não. Por exemplo, lá na igreja de Corinto, que nós já citamos aqui esta manhã, os irmãos achavam que dom era status social. E falar em línguas era um status social para eles. Quem não falasse em língua era um crente de segunda categoria. Então, para eles, os dons era status. Para eles, os dons era, olha, nós somos melhores, mas não são recompensas. Tá? Ele, o Espírito Santo, distribui os dons conforme a necessidade do corpo, e ter um dom não deve ser motivo de orgulho pessoal, nem a falta de um dom um motivo de tristeza. Eu não devo nem me achar que eu sou melhor, e nem achar que sou pior se eu não tiver também. Tá? Entender isso, porque eles são para serem usados. Agora, como eu disse muitas vezes, Deus não vai dar, né? Você está pedindo um dom, Deus não vai te dar, porque aquilo vai ser uma batata quente na sua mão. Você não vai saber o que fazer com aquilo, vai se perder até. Por isso o cuidado, né? Mas você pode pedir, nós vamos ver isso.
Os dons servem para serem compartilhados uns com os outros. Individualmente, só o dom de falar em línguas edifica a própria pessoa. Os outros todos são para servir outros. É interessante isso, né? O dom de língua é para você mesmo. Veja só. O dom de línguas é o único dom que é para você mesmo. Todos os outros é para você edificar o seu irmão. A língua é para edificar você mesmo. Tá? Podemos confiar inteiramente no Espírito Santo para nos dar orientações específicas e pontuais para uma necessidade. E eu até, muitas vezes brinco, eu digo que se o Espírito Santo quiser criar um novo dom, ele cria, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser para cumprir os propósitos dele. Esse é o principal. Você é capaz de reconhecer o dom que recebeu do Espírito Santo? Quem é que consegue distinguir o dom que recebeu? Levanta a mão aí, se você consegue distinguir. Levanta bem alto sua mão. Muitos de vocês ainda não conseguem distinguir. Então é preciso. A porta de entrada para os dons é o batismo com o Espírito Santo. Então, se você não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo. É a porta de entrada para os dons espirituais. Tá? Deixa eu voltar aqui. Você está usando este dom adequadamente? Se não está, por que não está, né, irmã Ilvânia? Por quê? Por quê? Então, o que está faltando? Uma decisão de servir. Então, isso é muito importante, irmãos. Não enterre seus dons. Não enterre seus dons, usa ele. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que é para ele não deixar enferrujar o dom dele, que ele recebeu com imposição de mãos. Viu? Olha bem, não deixe enferrujar o seu dom que você recebeu com imposição de mãos. Fala, minha irmã. Quais as consequências de quem enterra seus dons? Quais as consequências? É a mesma de quem enterrou o seu talento. Você vai prestar conta dos dons. Se ele te deu, é para usar. Se não está usando, vai prestar conta. O que você vai perder com isso? Não vai ser provação, se você enterrar o seu dom espiritual. Não vou afirmar isso para você de forma nenhuma. Mas você vai perder, de crescer, vai perder de abençoar outras pessoas, vai perder de ser abençoado, vai perder galardão. Porque hoje aqui, galardão parece que não empolga muitas pessoas. Mas quando chega lá, vai dizer, por que eu não fiz para ganhar meu galardãozinho aqui? Então, as recompensas, quando chegar lá, vai dizer, poxa, eu deveria ter feito mais. Seu irmão ao lado reconhece isso, reconhece o seu dom. O irmão reconhece o seu dom? Fala, irmão William. Por exemplo, a pessoa pode não saber que ela tem o dom, mas ela tem. Por aqui fala, profecia, serviço, ensino. Então, às vezes, as outras pessoas veem que ela tem esse dom, mas de repente ela acha que ela não tem. E esse dom não é, digamos, dado com o batismo do Espírito Santo? A partir do batismo você recebe o dom. Então, mas a pessoa pode, de repente, não ter certeza daquilo, mas ela faz aquilo. E, de repente, você vê que não é natural da pessoa, entendeu? Isso pode acontecer. Só que a pessoa que faz, ela vai ter inclinação e ela vai ter sempre o desejo de fazer aquilo. E se ela sabe que tem e ela não quer fazer, ela fica sufocando aquilo, dando desculpa, porque a gente dá muita desculpa para Deus, né? Eu não faço por isso, eu não faço porque os outros vão criticar, eu não faço porque não sei o quê, sempre tem uma desculpa, né? Esse é o grande problema. Nós cristãos, olha lá, com a finalidade, vamos já que está no horário. Nós cristãos temos um duplo privilégio. Nós possuímos talentos naturais e temos acesso à fonte dos dons espirituais, inclusive podemos buscar os dons. Vamos ler 1 Coríntios 12, 31, rapidinho, e 14, 1. 1 Coríntios 12, 31, rapidinho, quem achar, leia bem alto para nós, e 14, 1 também.
Quem achou, leia. 12:31. Olha bem, Paulo está dizendo que é para você procurar com zelo os melhores dons. Você pode procurar buscar. Primeira coisa, batismo do Espírito Santo. Depois, procura com zelo os melhores dons. Você pode buscar. 14:1. Olha, procurar com zelo os dons espirituais e principalmente de profetizar, porque o de profecia edifica a vida dos outros. Por que Paulo está falando aqui, enfatizando a profecia? Porque eles enfatizavam línguas. Mas língua você edifica só você, a profecia você edifica o outro. Então ele está dizendo, busque com zelo todos os dons, mas busque com zelo o profetizar, porque para você edificar o seu irmão com palavras proféticas, tá? Todos os nossos dons e talentos são úteis. A finalidade dos talentos naturais e dons espirituais é a glória de Deus. Mesmo pessoas malignas podem ser usadas para que Deus manifeste o seu poder através da dureza do coração das pessoas. Temos exemplos na história que a gente poderia citar muitos aqui. Tá? Mas aqueles que se submetem inteiramente a Deus, os talentos são potencializados e dons espirituais são acrescentados, fazendo com que coisas extraordinárias ocorram. Assim como com os talentos, os dons espirituais, Laís, são distribuídos de acordo com a graça de Deus. Preste atenção. Mateus 25:14 é a parábola dos talentos. Olha lá. Confiou-lhes os seus bens. Talento lá é dinheiro, irmão. Talento lá é recurso monetário. Não é o talento de cantar, de fazer alguma coisa assim, não. É dom monetário. Olha lá. Confiou-lhe os seus bens. Perceba que os bens são dele e não nosso. E quando se trata de dons espirituais também, os dons são de quem? São dele. Eu te dei meu dom para você trabalhar com ele. O que você fez com ele? Também. O Senhor respeita o limite de cada um. Mateus 25:15b. Segundo a capacidade de cada um. Cada um recebeu o talento de acordo com o dinheiro, de acordo com a capacidade de negociar. Em Romanos 12:6, em relação aos dons, Paulo vai falar a mesma coisa. Cada um recebe segundo a proporção segundo a proporção da fé, segundo o limite de cada um. Deus não vai te dar um dom que a sua fé não consiga exercitá-lo. Todos os dons são exercitados pela fé. Eu costumo dizer o seguinte: Deus me dá o dom de curar. Agora, se eu não exercitar pela fé, não vai acontecer. Eu tenho que exercitar. E quando eu começo a exercitar, começa a acontecer. E quanto maior a minha fé, maior vai ser o uso desse dom. Porque é segundo a medida da fé de cada um. Eu posso simplesmente orar por não vou orar mais. A minha fé está limitada a isso. Tá? Quem usa os dons efusivamente, ganha mais dons. Por isso temos crentes com mais e com menos dons. Mateus 25:28 nos revela que o talento enterrado foi entregue para quem já tinha 10. Isso vale para os dons espirituais também. Tem gente com mais e com menos. Por quê? Porque quem tem mais está usando os dons que recebeu. Agora o Espírito Santo vai dar um dom para você ficar com esse dom aí sem fazer nada? No versículo 30 do Mateus 25, o 30, ele diz: quanto mais ao servo inútil, lance-no fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isso está linkado à questão da salvação ou não? Nesse caso aí, aí fala de forma geral de tudo que Deus coloca na mão da pessoa. Se ela não produziu nada com aquilo, se ela não fez nada com aquilo, você vai perceber que o que vai lançar lá fora não é simplesmente por ela não ter feito nada, porque ele vai dizer: você podia ter colocado no banco, pelo menos no banco ia render um jurinho. Mas o que vai fazer essa pessoa ser lançada fora é o medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Aí vai para o inferno, porque a Bíblia diz em Apocalipse 21 que os tímidos, os medrosos vão ficar de fora. E o que vai lançar esse que enterrou o talento fora não é o fato de ele não ter negociado, porque ele podia deixar no banco, entendeu? Mas o fato dele ter medo do seu Senhor. Eu tive medo do Senhor e enterrei. Se tem medo de Deus, não tem amor, e Deus é amor. Se você tem medo, não tem Deus, porque Deus é amor. E se você não tem Deus, você vai ficar fora.
vai ser lançado nas trevas exteriores. Por isso, em Apocalipse 21:8, diz que os medrosos vão ficar de fora, porque quem tem medo não entra no céu. Porque medroso não tem Deus, que Deus é amor, e o amor lança fora o medo. Consegue compreender isso? Compreendem isso, irmãos? Tem Deus, não pode ter medo. Porque Deus é amor, e o amor lança fora o medo. Por isso, os medrosos vão para o inferno. 21:8 de Apocalipse. Compreende? Então, o problema desse homem não foi ele não ter negociado, porque ele podia botar no banco. Não ia fazer nada. Só ficou no banco, rendendo juro. Mas, em compensação, ele não teria medo do seu Senhor, mas teve medo. E por isso foi lançado. Você teve medo de mim? O lugar dos medrosos é o lago de fogo. Tá? Espero que tenha respondido. A linda história do Eric Liddell, um homem que se dedicou seu talento para a glória de Deus e abriu mão da glória dos homens para ser missionário na China. Quem é que já conhece a história desse homem aí? Levanta a mão, bem alto. Eric Liddell ganhou a medalha de ouro dos 400 metros nas Olimpíadas de Paris em 1924, mas ele era o favorito para os 100 metros. Quando ele estava dentro do navio, chegou a informação: a corrida dos 100 metros será no domingo. E ele disse: não, domingo é o dia do... se o povo de hoje tivesse essa mentalidade do Liddell. Domingo é dia do Senhor, não corro. Mas a nossa esperança de medalha está nas tuas mãos. Se você não correr, nós não temos uma medalha. Ficaram bravos, a imprensa meteu o pau nele. Olha, é um traidor da pátria. Ele era escocês, né, do Reino Unido, representando o Reino Unido, representando a Inglaterra. Você é um traidor da pátria. Religioso, por causa da tua religião. Mas olha, desaforaram o homem. E ele ficou firme. Sabe o que ele fez no domingo, que era para ele correr? Ele foi para uma igreja em Paris adorar a Deus, porque é o dia do Senhor. Que coisa linda. Daí naquela semana ele se inscreveu de 400 metros, ele não tinha chance nenhuma, ele não treinou para os 400 metros, e ele correu os 400 metros naquela semana. E ele ganhou medalha de ouro e quebrou o recorde olímpico. E ele recebeu uma mensagem: aos que me honram, eu honrarei. Diz que foi a mensagem que ele recebeu antes de começar a corrida, de alguém que entregou um bilhetinho na mão dele. Eu honro os que me honram. Mas o que é lindo no Eric Liddell, é que ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida, e ele dizia que Deus tem prazer quando eu corro. Ele disse que sentia o prazer de Deus enquanto ele corria. Ele diz: enquanto eu corro, eu sinto que Deus tem prazer. Olha que coisa linda. Até um talento natural, ele dizia que era para a glória de Deus. Sabe o que ele fez depois da Olimpíada de Paris? Ele voltou para missionário. Ele nasceu na China e voltou para ser missionário na China, e morreu na China em 45, de febre tifoide, bem numa revolução socialista. E o Liddell morreu, olha com que idade, 1902 a 1945, quantos anos ele viveu? 43 aninhos. O filme Carruagem de Fogo, de 1980, 81, se não faz a memória, conta a história dele e do companheiro dele lá, que recebeu uma medalha também, que era um judeu. E muito linda essa história, impactante, história linda, de um homem que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida e foi honrado por isso. Ganhou a medalha de ouro nos 400 metros e a de bronze nos 200. Mas no dia do Senhor, ele disse: eu não corro no domingo. Domingo é dia do Senhor e eu não abro mão disso. Olha que coisa linda. Esse homem viveu para a glória de Deus. Que tal expressar para uma ou duas pessoas de como os talentos e dons dessa pessoa têm abençoado a vida da igreja? Olha aí para alguém. Vamos ficar de pé um pouquinho, fazer um pequeno exercício, rapidinho, já estamos encerrando. Procure alguém e diga para essa pessoa que o dom dela faz, deixa a igreja mais bela, que o dom dela é importante para a vida da igreja. Procure alguém e diga para essa pessoa: seu dom, o seu talento abençoa a vida da igreja. Diga para alguém que o dom dela e o talento dela abençoa a vida da igreja. Amém? Pode sentar, querido irmão.
Concluindo, nunca subestime o que Deus já lhe deu e reconheça os dons e talentos daqueles que estão à sua volta. Sinta o prazer de Deus naquilo que você faz, melhor e melhore sempre buscando a excelência. Não esqueça que talentos e dons são coisas distintas e que ambos, para serem usados corretamente, dependem do caráter. Descubra seu dom e a finalidade dele para o corpo e saiba que Deus pode potencializar talentos através dos dons sobrenaturais. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.